Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. 5 pessoas foram presas suspeitas de falsificar bebidas destiladas em Atibaia, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, as bebidas tinham uma mistura de álcool, água e essência e eram vendidas em adegas, bares e até eventos. Era neste galpão que funcionava uma fábrica de bebidas falsificadas. No local, os policiais encontraram uma linha de produção. Havia diversas garrafas vazias, galões com produtos adulterados, tampas, etiquetas de marcas conhecidas e embalagens. O nível de falsificação deles era um nível bem rebuscado e assim eles utilizavam do que eles já conhecem para falsificação, para produção do líquido que seria colocado dentro da garrafa, né, que basicamente era álcool, água e acabavam utilizando ali ou alguma essência ou próprio extrato de malte quando se tratava de uísque. A fábrica foi descoberta numa investigação que começou com a denúncia de um consumidor. Ele percebeu um gosto diferente na bebida que tinha comprado e resolveu procurar a delegacia de polícia. 5 pessoas foram presas. Os suspeitos vão responder por violação à propriedade industrial, crime contra as relações de consumo, associação criminosa, organização criminosa e receptação qualificada. O grupo distribuía as bebidas falsificadas para adegas, bares e eventos na capital, na região metropolitana e no interior. Estavam bem estruturados e preparados para realmente realizar essa comercialização de bebidas falsificadas. De acordo com a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, no ano passado houve um prejuízo de 86 bilhões de reais por causa do mercado ilegal. Além do prejuízo econômico para as empresas lesadas, há um risco grave para quem consome essas bebidas. Tem problemas de insuficiência renal, insuficiência hepática. Tem vários relatos recentes no Brasil de pessoas que ingeriram bebidas falsificadas, que inclusive tinham até metanol, que chegaram a falecer por causa disso. Depois de reunião com bancos, o governo admite rever aumento do IOF. Polícia Federal desmonta grupo de extermínio com tabela de preços para assassinar autoridades. Posse da nova ministra das Mulheres é marcada por recados em defesa de Marina Silva. Rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro vira rota do tráfico e apreensões disparam. Terroristas do Hamas são suspeitos de atirar contra palestinos que invadiram o armazém em busca de comida. IMET alerta para baixas temperaturas e chuva forte. Em São Paulo, rajadas de vento derrubam árvores e deixam feridos. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. A Via Dutra, uma das mais importantes do país, que liga o Rio a São Paulo, tem sido usada como rota estratégica para criminosos. E é cada vez maior o número de apreensões de drogas e armas nessa rodovia no trecho do Rio. 402 quilômetros de extensão entre Rio de Janeiro e São Paulo. Uma rodovia que se tornou uma das rotas para a ação de criminosos que transportam drogas e armas. No último dia 18, a Polícia Rodoviária Federal usou uma motosserra para abrir o fundo falso de um caminhão. Lá dentro, havia 3 toneladas de maconha. É uma rota do tráfico justamente pela questão geográfica de vir de São Paulo, região sul, então acaba que naturalmente é uma das principais portas de entrada aqui do Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária Federal registrou aumento nas apreensões de drogas aqui na rodovia Presidente Dutra este ano. Somente de janeiro a maio, mais de 8,5 toneladas de maconha foram apreendidas. Um aumento de quase 90% em relação ao registrado em todo o ano passado. Apreensões de lança-perfume também tiveram alta. No mesmo período, foram apreendidos 656 litros da droga, um aumento de mais de 3.500%, se comparado ao mesmo período de 2024. A apreensão de fuzis também chama a atenção da Polícia Federal.
De setembro do ano passado até agora, 24 armas foram descobertas quando eram transportadas. O que você tem na Dutra, no trecho Rio de Janeiro? Pontos de fuga, alta velocidade, a possibilidade de alta velocidade, espaços mais tranquilos para você poder esconder a carga. Apreensões que são possíveis com a cooperação entre as forças de segurança. Trabalho integrado, principalmente quando a gente fala de Rio de Janeiro, onde a criminalidade ela é muito exacerbada, ele é muito importante para a gente poder ter um resultado positivo e efetivo, né? Olha, mais um golpe na praça. Falsos anúncios com ofertas de hipermercados têm sido a nova maneira encontrada por criminosos para enganar os clientes. Feita a compra, um suposto motoboy entrega os produtos. Mas na hora do pagamento vem aquela história, né, Fara? Diz que a maquininha está com problema e, sem que a vítima perceba, rouba a senha do cartão. O anúncio numa rede social é parecido com o site de uma grande rede de varejo. As ofertas chamam a atenção. Um pacote de meio quilo de café por menos de R$15. Um vidro de azeite de marca conhecida por R$ 32,99. Andressa foi atraída pelas supostas ofertas. Depois de clicar no link, um falso atendente começou a trocar mensagens com ela. Eles pedem endereço, pede tudo. Aí ele falou assim, vou te fazer entrega amanhã, pode ser? Eu falei, pode. Falei, só depende do horário que às vezes eu não estou em casa. É na hora do pagamento que acontece uma das últimas etapas do golpe. O integrante da quadrilha usa uma maquininha parecida com essa para fazer a cobrança. E é justamente nesse momento, com um truque bastante simples, que os criminosos conseguem descobrir a senha do cartão. O falso entregador pede que a vítima digite a senha na maquininha. Repare que o criminoso não tira o capacete para não ser identificado. Ele então diz que houve um problema com a máquina e vai embora sem entregar a encomenda. Desconfiada, Andressa entrou no aplicativo do banco e descobriu que o estelionatário fez uma compra de R$ 6.500 no cartão da auxiliar de limpeza. Eu não acho justo uma coisa que eu não fiz. Eu levanto 4h pouca da manhã para trabalhar, trabalho de limpeza. Não é fácil. Essa advogada do Instituto de Defesa do Consumidor lembra que é preciso desconfiar quando o valor de um produto está abaixo do valor de mercado e destaca um cuidado básico que pode evitar a fraude da maquininha. Tá sempre atento, né? Pedir um crachá, uma identificação da pessoa. Não é porque ele se fala, eu sou um motoboy, né? Se identifica como um motoboy da empresa, que você fala, tá bom. Fortes rajadas de vento atingiram hoje a Grande São Paulo, assustaram quem andava pela rua, como foi o meu caso, e derrubaram quase 70 árvores. Estas imagens de câmera de segurança registraram o momento em que uma árvore cai em cima de 2 carros estacionados na zona sul da capital. Não tinha ninguém dentro dos veículos. Na zona oeste, uma árvore de grande porte caiu sobre um carro e ficou atravessada na rua. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, as rajadas de vento foram de mais de 64 quilômetros por hora. 4 pessoas ficaram feridas, entre elas esse rapaz de 18 anos que foi atendido e já está em casa. As quedas de árvores também afetaram o abastecimento de energia na região metropolitana. 120 mil imóveis ficaram sem luz. A chuva forte chegou antes do frio que é esperado no Rio Grande do Sul. A tempestade provocou transtornos pelo estado. Aulas foram canceladas e cidades ficaram isoladas. 262 pessoas tiveram que sair de casa em Alegrete, depois que o rio Ibirapuitã ultrapassou em quase 1,5 metro a cota de inundação. Na mesma região do estado, a cidade de São Borja está em situação de emergência por causa dos temporais. As aulas foram suspensas. No Vale do Taquari, uma ponte que liga os municípios de Marques de Souza e Travesseiro está submersa. A partir da madrugada, a chuva vai dar lugar às baixas temperaturas, que podem ser negativas em algumas regiões. O sul do país entra em uma onda de frio intenso e há previsão de neve nas serras Gaúcha e Catarinense nas próximas horas.
Na expectativa de registrar neve, turistas pegaram a estrada. Em São José dos Ausentes, ponto mais alto do Rio Grande do Sul, a mínima chegou a 2 graus nesta quarta-feira. Frio que impulsiona a economia local. Cada ano que a gente sabe que a neve vai ser maior e maior, que a gente quer que esse ano aí fique para a história, assim como a de 2013, fazer todo mundo acreditar cada vez mais no potencial do turismo aqui nos Campos de Cima da Serra. Os hotéis estão com 80% de ocupação. A gente fica na expectativa, né, para o pessoal vir para o frio, porque o pessoal ama o frio, né? Em Santa Catarina, várias cidades registraram geadas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu 2 alertas de perigo por risco à saúde devido à queda de temperatura que pode bater recorde amanhã. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Além da expectativa da neve, o que mais que tem de novidade na previsão? Vamos lá, Cris. Olha, toda a região leste e o litoral do Rio Grande do Sul seguem na rota dos temporais. Boa noite para você. Fara, boa noite. E boa noite para quem nos acompanha. A presença de um ciclone extratropical próximo à costa gaúcha provoca chuvas e ventos fortes na região. Quinta-feira, com alerta de temporais ainda durante a madrugada em Porto Alegre. A mínima será de 8 graus ao amanhecer. Em São Paulo, chuva apenas na parte da manhã, com mínima de 13 graus à noite. Em Brasília, tempo firme e ensolarado. Hoje, a chuva mais intensa caiu sobre as regiões sul e centro-oeste. Pelas imagens de satélite, esses pontos coloridos mostram onde chove neste momento. Amanhã, o ar polar ganha força sobre o centro-sul do país e o frio se espalha. Entre o Rio de Janeiro e Espírito Santo, a frente fria traz nuvens de chuva. Quinta-feira com mínima de 5 graus em Curitiba. No Rio de Janeiro, 19. 15 em Cuiabá. No Recife, 24. E apenas 23 graus em Porto Velho. Tempo delivery. O Fábio está de olho na previsão para Rio Verde, Goiás. Boa noite, Fábio. Nos próximos dias, predomínio de sol, mas atenção, vem mudança brusca nas temperaturas. Quinta com máxima de 20 graus. Na sexta, esquenta até os 26 e no sábado faz até 29. O Raimundo é de Fortaleza, Ceará. Bem-vindo, Raimundo. Até sábado, sol com possibilidade de chuva passageira. As máximas variam entre os 30 e os 31 graus. Quer ver a previsão da sua cidade por aqui também? Então poste seu pedido nas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Fara. Obrigado, Leide. O estudo internacional divulgado hoje afirma que a temperatura do planeta vai subir nos próximos anos. Roda aí A conclusão é da Organização Meteorológica Mundial, uma agência das Nações Unidas. O relatório aponta que o aquecimento médio do planeta deve superar a faixa de 1,5 graus Celsius até 2029. Se confirmada, será a maior marca desde a era pré-industrial. De acordo com os especialistas, esse aumento vai provocar ondas de calor extremo, secas intensas, derretimento de camadas de gelo e o aquecimento dos oceanos. O presidente Donald Trump afirmou hoje que a Universidade de Harvard deveria limitar o número de estudantes estrangeiros. A declaração foi dada um dia depois do governo americano suspender o agendamento de entrevistas para a concessão de vistos estudantis. Durante a entrevista coletiva, hoje, no Salão Oval da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos afirmou: Harvard precisa se comportar. Estão tratando nosso país com grande desrespeito. Donald Trump voltou a defender que Harvard envie ao governo uma lista dos estudantes estrangeiros na universidade e declarou que a instituição deveria impor um limite de vagas de 15% para alunos de outros países. Temos pessoas que querem estudar em Harvard e em outras escolas, mas não conseguem entrar porque temos estudantes estrangeiros lá, afirmou o presidente americano. No ano passado, havia 6.700 estudantes de outros países na universidade mais antiga dos Estados Unidos. Trump afirma que Harvard não combate o antissemitismo dentro do campus e chegou a proibir que a universidade mantenha alunos de outros países. A medida não foi aceita por um juiz. Em resposta, Trump cortou verbas federais de Harvard.
Hoje, o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou que o governo americano também vai impor restrições a autoridades estrangeiras, como mostra o correspondente Vandrei Pereira. A nota publicada numa rede social alerta que o governo não vai admitir a entrada de imigrantes que, na avaliação da Casa Branca, tentam reprimir a liberdade de expressão de americanos ou de quem vive nos Estados Unidos. Marco Rubio classifica como inaceitável as multas, processos e prisões por postagens em redes sociais impostas por autoridades estrangeiras. Seja na América Latina ou na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que atentam contra os direitos dos americanos acabaram, afirmou Rubio. O Brasil não foi citado. Mas Jason Miller, ex-assessor do presidente Donald Trump, marcou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em uma publicação. Ele escreveu: "Olá, Alexandre", e compartilhou a postagem de Marco Rubio. Na semana passada, o secretário de Estado disse ao Congresso americano que há grande chance do governo dos Estados Unidos sancionar o ministro Alexandre de Moraes. O Departamento de Estado declarou que a restrição de vistos se enquadra na lei de imigração, mas não especificou quais autoridades perderiam os vistos e quando a medida entraria em vigor. De acordo com Marco Rubio, até familiares de políticos podem ser afetados. No Brasil, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse hoje em audiência na Câmara que cada país decide a própria política de vistos. É uma decisão soberana de cada país conceder ou negar, e não tem que dar explicação. E sobre uma possível sanção americana, o gabinete de Alexandre de Moraes informou que o ministro não tem e nunca teve bens, dinheiro ou qualquer propriedade nos Estados Unidos. Veja a seguir, após reunião com bancos, governo estuda alternativas ao aumento do IOF. E também, Polícia Federal faz operação contra grupo de extermínio. Criminosos tinham tabela de preços para espionar e matar pessoas, incluindo autoridades de Brasília. O Ministério da Fazenda disse que estuda alternativas ao aumento do IOF, que praticamente triplicou. A medida apresentada na semana passada não foi bem recebida pelo mercado e pelo Congresso. Depois de reunião com a Federação dos Bancos, o secretário executivo do Ministério da Fazenda admitiu que a pasta ainda estuda alternativas ao aumento do imposto e não descartou ajustes no orçamento para compensar a perda de arrecadação. Se essa medida do IOF for alterada, como foi alterada na quinta-feira, ela traz um ajuste em termos de como você executa o orçamento. Isso pode trazer automaticamente, não é por uma decisão nova do governo, da Junta de Execução Orçamentária, impactos para o contingenciamento e para o bloqueio. Diante da reação negativa do mercado, o governo recuou e manteve isenção sobre a aplicação de investimentos de fundos no exterior. Na avaliação do setor financeiro, o recuo deveria ser total, porque o imposto incide, por exemplo, sobre empréstimos, investimentos e transações com moeda estrangeira. No custo do crédito, é um impacto severo. É o impacto para o crédito das micro, pequenas e médias empresas. Isso pode significar, no custo efetivo total de uma operação de curto prazo, uma variação entre 14,5% a 40% no custo efetivo total, em termos de taxa de juros. Aqui no Congresso, os parlamentares se articulam para impedir o aumento do imposto sobre operações financeiras. Pelo menos 18 propostas para suspender a medida já foram protocoladas nas duas casas. Os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar de medidas alternativas. A Frente Parlamentar do Setor Produtivo formalizou um pedido ao presidente da Câmara para que o projeto que susta os efeitos do aumento do IOF seja incluído na pauta do plenário. Se o governo não refluir, faremos a pressão necessária para que seja pautado, para que a gente coloque os nossos votos e mostre que o Congresso Nacional, a legítima representação do povo brasileiro, não aceita mais esse ataque a quem produz e quem emprega nesse país.
O Jornal da Record vai falar agora sobre emprego, porque o Brasil criou mais de 257 mil vagas com carteira assinada em abril. Esse é o melhor desempenho para o mês desde o início da série histórica em 2020. Nesse ano, o saldo de vagas formais geradas é de quase 1 milhão. O setor de serviços liderou a criação de empregos com carteira assinada em abril, seguido pelo comércio. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O presidente Lula entregou hoje obras de transposição do Rio São Francisco em Pernambuco e na Paraíba. O objetivo é melhorar o abastecimento de água para 237 cidades. Lula visitou primeiro este trecho da transposição do Rio São Francisco na cidade de Salgueiro, no sertão de Pernambuco. A expectativa é beneficiar cerca de 8 milhões de pessoas em Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. O investimento é de 490 milhões de reais. E essa obra vai garantir que daqui a alguns anos esse povo daqui só vá para São Paulo para turismo. Não vai para procurar emprego, não vai para morar. E o fim da transposição não é a gente terminar essa obra, é a gente fazer a água chegar na casa das pessoas, tratada e com qualidade. Lula deixou Pernambuco no início da tarde e seguiu para Paraíba, onde inaugurou um trecho de ligação entre duas importantes barragens do Nordeste. Essa estrutura do ramal do Apodi tem cerca de 115 quilômetros de extensão e liga as barragens de Caiçara, aqui na Paraíba, a Angicos, no Rio Grande do Norte. As obras custarão em média R$1,5 bilhão e devem acabar em outubro de 2026. Quando finalizado, o ramal atenderá cerca de 750 mil pessoas em 54 municípios da Paraíba e do Rio Grande do Norte. No final do dia, o presidente seguiu para Brasília. A Ucrânia e a Alemanha declararam hoje que vão produzir juntos mísseis de longo alcance. Durante visita a Berlim, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que os dois países vão se unir para a produção de armas. O chefe do governo alemão, Friedrich Merz, disse que a parceria vai aumentar ainda mais a pressão sobre o presidente russo Vladimir Putin. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou que a participação da Alemanha na guerra é preocupante. Hoje, o presidente dos Estados Unidos voltou a elevar o tom contra Vladimir Putin. Em cerca de 2 semanas, saberemos se ele está nos enrolando ou não. E se estiver, responderemos de uma forma um pouco diferente, declarou Donald Trump. A Rússia propôs negociações diretas com a Ucrânia na semana que vem para apresentar as condições para o fim da guerra. Fontes ligadas ao governo russo já adiantaram as exigências do presidente. Putin quer que os líderes ocidentais se comprometam por escrito a não expandir a aliança militar para países que fazem fronteira com a Rússia. Isso inclui a Ucrânia, que tenta entrar para o grupo liderado pelos Estados Unidos. Putin também pediu a suspensão das sanções impostas pelo Ocidente. O presidente da Ucrânia não se manifestou. Um foguete lançado nos Estados Unidos perdeu o controle e não conseguiu cumprir a missão. A nave SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, deveria realizar um voo de 90 minutos e descarregar 8 simuladores de satélite no espaço. 40 minutos depois do lançamento, os controladores perderam contato com o equipamento. Este é o 9º treinamento com o foguete criado para missões que pretendem levar pessoas à Lua. Um novo teste está programado para junho. A seguir, você vai ver que a posse da nova ministra das Mulheres foi marcada por discursos em defesa de Marina Silva. A ministra do Meio Ambiente se envolveu em discussão ontem no Senado. E ainda hoje, Corinthians é eliminado da Copa Sul-Americana. Timão agora se concentra na Copa do Brasil e no Brasileirão. Domingo tem jogo contra o Vitória, com transmissão da Record, R7 e Play Plus.
Jornal da Record está de volta com um alerta para você. Supostas agências de modelos estão atrás de pessoas mais velhas para fazerem campanhas publicitárias. Só que elas pagam o ensaio fotográfico, mas não são chamadas para o trabalho. A promessa é de uma carreira como modelo. O alvo são mulheres com mais de 60 anos. Após um cadastro, elas são chamadas para comparecer na agência. Você está sendo convidada a participar de um grande teste conosco, para algumas marcas de roupas, tá? Também para alguns testes para novelas e filmes. A proposta chamou a atenção dessa senhora, que não quer ser identificada. Eu me senti valorizada, então eu me senti feliz. Eu acreditei nas palavras das pessoas ali. O banco bloqueou uma transferência de R$4.000 para a agência porque o valor ultrapassava o limite. Ela acredita que isso aconteceu porque deu o celular para um funcionário fazer o pagamento do ensaio fotográfico. Chegou na segunda-feira, eu fui ver assim que eles tinham passado R$1.000, que eu dei o ok, e depois 1.700. Essa outra mulher foi procurada pela mesma agência. Entraram em contato comigo, dizendo que o meu perfil era muito interessante e tinha uma proposta de trabalho, e que eu ganharia com certeza muito dinheiro trabalhando com eles. Ela transferiu R$1.000 pelo ensaio fotográfico, mas nunca foi chamada para nenhum trabalho. As duas mulheres registraram um boletim de ocorrência por estelionato. Disseram que se sentiram pressionadas a transferir o valor e que a estratégia da agência é se aproveitar da falta de habilidade delas com a tecnologia. Ligamos para a agência, mas ninguém atendeu. Depois que a polícia começou a investigar o caso, a empresa disse que vai ressarcir 4 clientes. Esta delegada faz um alerta. Nós temos inúmeras informações pessoais, números de carteira de identidade, carteira de motorista, contas bancárias, redes sociais. Então, em hipótese alguma, deixe o seu aparelho celular na mão de terceiros, na mão de pessoas desconhecidas. A morte de 2 aves por suspeita de gripe aviária provocou o fechamento do Zoológico de Brasília. Atualmente, 7 casos são investigados no país. As amostras de um pombo e um irerê, uma espécie de pato, foram encaminhadas para análise. Por medida de segurança, o governo do Distrito Federal suspendeu temporariamente as atividades no zoológico. Atualmente, 7 casos de gripe aviária são investigados no país. Minas Gerais decretou situação de emergência sanitária após a confirmação de que 3 aves encontradas mortas na região metropolitana de Belo Horizonte tinham gripe aviária. 2 gansos e um cisne estavam em um sítio particular no município de Mateus Leme. O local foi interditado e os funcionários estão isolados. A gente passou a tomar as medidas relativas a evitar a disseminação do vírus a partir dessa propriedade. O primeiro registro da doença aconteceu numa granja comercial em Montenegro, Rio Grande do Sul, há 2 semanas. 24 países suspenderam as importações do frango nacional. Nesta quarta, o ministro Carlos Fávaro disse que a situação está controlada. Diante da voraz propagação desse vírus e da alta letalidade, nós já teríamos casos com muitas mortes se fosse, então, se tivesse saído da zona de bloqueio este vírus. O Banco Central anunciou novas regras para combater fraudes financeiras. Então fique atento aqui ao nosso telão, porque a primeira mudança vai permitir que qualquer cidadão informe que não quer, que não deseja abrir novas contas bancárias. Com isso, o CPF da pessoa será bloqueado para esse tipo de operação, mas esse bloqueio poderá ser revertido a qualquer momento. Todos os bancos e instituições financeiras terão de consultar essa base de dados antes de permitir qualquer reabertura de uma nova conta. Essa medida entrará em vigor a partir de dezembro deste ano. A segunda mudança é para quem tem dinheiro esquecido nos bancos. Vale você prestar muita atenção, porque agora será possível pedir
automaticamente a devolução de todos os valores esquecidos, sem precisar fazer várias solicitações. E essa medida ajuda a reduzir o risco de fraudes. A regra vale para pessoas físicas que tenham uma chave Pix vinculada ao CPF. E o pedido é feito por meio da conta gov.br. Uma investigação da Polícia Federal revelou uma organização de assassinos de aluguel envolvendo militares da ativa e da reserva. O grupo também oferecia serviços de espionagem. Os suspeitos cobravam até R$250 mil para matar autoridades. Hoje foram cumpridos mandados em Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais. O grupo se identifica como C4, Comando de Caça a Comunistas, Corruptos e Criminosos. Mas, segundo a Polícia Federal, os integrantes eram matadores de aluguel. 5 suspeitos de envolvimento na morte do advogado Roberto Zampieri em Cuiabá em 2023 foram alvos da operação. Aníbal Manuel Laurindo, apontado como mandante, Antônio Gomes da Silva, que teria feito os disparos, Edilerson Fialho Martins Barbosa, dono do armamento, segundo as investigações, o ex-sargento do Exército, Gilberto Lousada da Silva, e o coronel da Reserva do Exército, Etevaldo Luiz Cassadini, que seria o líder do grupo. Na casa dele foi encontrada uma tabela com os valores cobrados pelos crimes. Para monitorar e assassinar figuras normais, o preço seria de R$50 mil, 100 mil para deputados, 150 mil para senadores e R$250 mil para ministros do Judiciário. Ainda não está claro se autoridades foram efetivamente monitoradas, mas os investigadores encontraram citações aos nomes dos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, e do ex-presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. Documentos apreendidos indicam que o grupo fazia planejamento detalhado e contava com armamento pesado para as ações criminosas. Em uma planilha apreendida, o grupo indica ter à disposição um arsenal: fuzis para atiradores de elite, pistolas com silenciadores, lança-rojão, minas com detonação remota e veículos com placas frias. Outros 4 suspeitos passaram a usar tornozeleiras eletrônicas. Também foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais. A defesa de Etevaldo Cassadini afirma que não foi encontrado qualquer elemento ilícito relacionado a ele. As defesas dos outros presos não foram encontradas. O senador Rodrigo Pacheco disse repudiar a intimidação de autoridades e chamou o caso de estarrecedor. O senador Hamilton Mourão deve ser ouvido novamente na ação que apura um suposto plano de golpe de Estado. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes repreendeu 2 testemunhas de defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O ex-secretário executivo do Ministério da Justiça na gestão de Anderson Torres, Antônio Ramires Lourenço, foi advertido pelo ministro Alexandre de Moraes, que é relator da ação no Supremo Tribunal Federal. Antônio afirmou que participou de várias reuniões, mas que nunca ouviu a palavra golpe durante a passagem pelo governo de Jair Bolsonaro. Moraes rebateu: se o senhor acha ou não que teve golpe, realmente isso não é importante para a corte. Outro a ser repreendido foi o tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Rosivan Correia de Souza. Ele disse que a polícia não era subordinada à Secretaria de Segurança Pública do DF no momento dos ataques às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. O ministro interrompeu o depoimento e lembrou que foi secretário de Segurança Pública em São Paulo e que as polícias militar e civil respondem às pastas dos seus estados. Rosivan alegou que a situação no Distrito Federal seria diferente de outras unidades da federação. O ministro então questionou: o secretário de Segurança é uma rainha da Inglaterra aqui? O senador Hamilton Mourão, que esteve na sessão de sexta-feira, deve voltar à primeira turma para esclarecer um telefonema que recebeu do ex-presidente Jair Bolsonaro antes da audiência. A assessoria do ex-vice-presidente do governo Bolsonaro confirmou o telefonema, mas afirmou que foi uma conversa sobre assuntos genéricos. Reservadamente, integrantes do Supremo afirmaram que a ligação pode configurar uma eventual tentativa de obstrução de justiça. A Procuradoria-Geral da República deve avaliar o caso nos próximos dias. A cerimônia de posse da nova ministra das Mulheres foi marcada por discursos em defesa de Marina Silva.
Ontem houve um bate-boca entre a ministra do Meio Ambiente e senadores durante uma sessão na Comissão de Infraestrutura. A cerimônia de transmissão de cargo do Ministério das Mulheres foi realizada quase um mês depois da indicação de Márcia Lopes para o comando da pasta. Na posse, ela manifestou apoio à ministra Marina Silva. Nós jamais retrocederemos e jamais seremos submissas. Até aqui, nós tivemos uma grande luta, grandes conquistas, as ofensas todas que são estarrecedoras, mas nós vamos em frente. Marina Silva estava no Senado para tratar da criação de 4 unidades de conservação marítimas no Amapá. Durante a audiência, houve discussões em diversos momentos. Me respeite, você põe no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Convidada como ministra. Se como ministra ele não me respeita, eu vou me retirar. Marina Silva deixou a sessão do Senado. No plenário, parlamentares governistas repudiaram o tratamento dado à ministra. Já a oposição negou que tenha havido desrespeito. Marina também teve o apoio da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. A gente não pode mais deixar que essas coisas aconteçam sem a gente mostrar nossa profunda indignação. Veja a seguir, atos marcam os 600 dias da invasão dos terroristas do Hamas a Israel. Manifestações pediram a libertação dos reféns. Centenas de palestinos invadiram e saquearam um armazém do Programa Mundial de Alimentos da ONU na faixa de Gaza. Ao menos 4 pessoas morreram. Uma multidão se formou em frente ao armazém. Houve saques e correria. Do lado de dentro não sobrou nada. Além dos alimentos, os palestinos levaram parte da estrutura do local. Ontem, no sul da faixa de Gaza, houve tiroteio durante a entrega de alimentos em centros de distribuição de Israel. Segundo a ONU, uma pessoa morreu e mais de 40 ficaram feridas. Terroristas do Hamas são suspeitos de atirar contra os palestinos. A entrega de mantimentos é realizada em parceria com uma organização humanitária que conta com o apoio dos Estados Unidos. A organização e o governo de Israel afirmam que o grupo terrorista Hamas tentou impedir que a população recebesse os alimentos. Nesta quarta-feira, a invasão dos terroristas a Israel completou 600 dias. Manifestações foram realizadas no país para pedir a libertação dos 58 reféns que ainda são mantidos em Gaza. No fim da tarde, centenas de manifestantes que estavam em outros pontos da cidade chegaram aqui à Praça dos Sequestrados para participar do principal ato desse dia de repúdio ao terrorismo e à guerra. Noga Gurarie é tia do jovem Alon Oel, de 24 anos. Ele estava no festival de música e foi capturado pelos terroristas quando se escondia em um abrigo. Ele está há 600 dias em cativeiro. É preciso um acordo para que ele seja trazido de volta agora, afirmou. O enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, disse que o presidente Donald Trump vai revisar um novo termo sobre as negociações de trégua em Gaza. Trump disse hoje que o dia 7 de outubro de 2023 foi uma data horrível e que as pessoas jamais vão esquecer. Em discurso no parlamento, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou a morte de Mohamed Sinwar, principal líder do grupo terrorista Hamas. Foi durante o ataque aéreo no dia 13 de maio, que destruiu túneis na cidade de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. A família impedida de voar para Portugal por causa do cão de serviço de uma menina autista vai embarcar na sexta-feira para a Europa. O cachorro chamado Ted deve viajar ao lado do treinador e da garota de 12 anos. Na semana passada, a companhia aérea TAP afirmou ter barrado o cão por questão de segurança e o voo foi cancelado. Hoje, o técnico Carlo Ancelotti conheceu o centro de treinamento da seleção brasileira em Teresópolis. O italiano se impressionou com a estrutura e até provou o churrasco brasileiro. Ancelotti estava acompanhado de Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF. O italiano conheceu as instalações na Granja Comari. Quando viu que da janela do quarto dele dava para ver todos os campos, brincou.
O treinador ainda provou o churrasco brasileiro. É um lugar muito bonito, está todo bem organizado, perfeito para treinar-se bem, para descansar, para recuperar. Pela Libertadores, o Internacional está vencendo o Bahia por 2-1 no Beira-Rio. O jogo está no segundo tempo. Com esse resultado, o Inter se classifica para as oitavas de final. Já o Bahia fica em terceiro no grupo F e vai disputar a repescagem da Sul-Americana. Cris, Fara. Paloma, aquele churrasquinho do Ancelotti deu água na boca, hein? Você viu que ele repetiu até, Pra quebrar a dieta, né? Valeu. Jornal da Record termina aqui. À 00:30 tem mais JR. Você pode conferir essa edição na íntegra no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E a programação da Record também está disponível ao vivo e de graça no Play Plus. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Reis tem a prova dos casais e a formação da DR, que é ao vivo no reality Power Couple. Não perca. Ótima noite para você. Excelente noite. Até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.